Outra coisa que aconteceu antes desse ponto demarcatório é que os deuses estavam entre nós. Havia uma íntima interação entre o humano e o sagrado. Os deuses nos orientavam e podiam ser tentados. Havia interação. Deuses podiam se casar com mortais e havia descendentes dos deuses. Por causa da história dos anjos caídos, que desceram para transar com mulheres humanas. Agora, os deuses não estão presentes. Então há teorias de que esse foi o momento de uma virada na história humana. E há relatos de uma rebelião iniciada por um grupo de anjos, chamados de vigias. Uma das partes mais famosas do livro de Enoque é a história dos vigias. Essa história é sobre uns 200 anjos que estavam encarregados de vigiar a humanidade nos seus estágios iniciais. E tinham que cuidar de nós, ficar nos observando. Os vigias são um grupo de anjos que foram mandados para observar os humanos, ajudar os seres humanos. Agora, os vigias são muito interessantes. São anjos que interagem com a humanidade. Tem uma breve referência a isso no livro de Gênesis, mas o livro de Enoque abrange mais e relata a história de forma mais completa. Isso foi retirado do cânone da Bíblia no surgimento da igreja, mas esteve lá por algum tempo. Assim que os vigias começaram a interagir com os seres humanos, eles ficaram fascinados por essa espécie e passaram a ter desejos por esse novo tipo. E de repente, a ideia original, as ordens originais que eles receberam, pareciam menos interessantes para eles. Eles chegaram ao ponto de querer ter esposas, crianças e decidiram se rebelar, ter corpo humano, se casar e ter filhos. De acordo com o livro de Enoque, o líder dessa rebelião foi um vigia conhecido como Shemiassa, ou Satanael. Poderia esse ser o mesmo personagem que conhecemos como Satanás? Então, o que estamos vendo na história de Shemiassa e dos vigias é muito similar à história de Lúcifer sendo o encarregado dos anjos. Nos dois casos, nos confrontamos com uma hierarquia de uma espécie que está entre nós e Deus. O líder que não concorda com Deus e que basicamente quer viver entre os homens. Quando se olha para as diferentes versões do livro de Enoque, a única coisa que combina em todas elas é que elas falam dos vigias. Os vigilantes do céu. E eles são os únicos que passaram conhecimento. E quando eu olho pelo lado dos vigias terem vindo do céu, então, pessoalmente, eu os interpreto como possíveis extraterrestres. Será que os relatos antigos sobre a revolta de Shemiassa e sobre a queda de Lúcifer sugerem que os esforços de Satanás para corromper a humanidade no Jardim do Éden eram, na verdade, uma tentativa de dar ao homem o conhecimento proibido? E essas lendas podem ser baseadas não em um mito, mas em eventos históricos verdadeiros? Acontecimentos que envolvem visitantes extraterrestres? E acreditam que um exame mais próximo do livro de Enoque pode apontar uma prova física de onde a chamada rebelião de Satanás contra Deus pode realmente ter ocorrido. O Dr. I.D.E. Thomas vem de uma longa linhagem de pastores galeses. Ele é atualmente o pastor titular da primeira igreja batista de Maywood, Califórnia, e escreveu vários livros que tiveram ampla circulação. A resposta a tudo isso e a solução deste enigma cósmico pode ser achada no antigo livro de Gênesis. No capítulo 6 contam-nos um evento realmente surpreendente e bizarro. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens e viram que eram lindas. E sentiram luxúria por elas, e casaram-se com elas, e tiveram filhos com elas. Nos últimos 500 anos, a maioria dos eruditos, inclusive os evangélicos, interpretaram os filhos de Deus como os bons filhos de Sete. A interpretação antiga, e, na minha opinião, a correta, é que os filhos de Deus eram seres demoníacos, anjos caídos.
e que desceram à terra e sentiram luxúria pelas filhas dos homens. Casaram-se com elas e produziram esta progenie surpreendente, esta progenie híbrida dos Nefílias. E a própria palavra Nefílias não significa gigantes, vem da raiz Nefal, os caídos. Os antigos pais cristãos, nos primeiros 4 séculos, homens como Irineu, Tertulian, Ambrose, durante 400 anos não conheceram outra interpretação, exceto que a de que os filhos de Deus eram seres angélicos. Joséfos, um historiador judeu cosmopolita, diz o mesmo. Lemos isso no livro de Jó, que quando Deus fez a fundação da terra, os filhos de Deus gritaram de alegria. É óbvio que os filhos de Deus não podiam ser seres humanos se não tivessem sido criados por ele. Se esse fosse o caso de casamentos mistos entre homens bons e mulheres más, é, na verdade, surpreendente que Deus tenha feito o julgamento que ele fez. Deus tomou a si a ação de acabar com a raça humana. E a única família que foi deixada intacta para restabelecer e repovoar um novo mundo foi a família de Noé. Soubemos que Noé era perfeito em suas gerações. A palavra perfeito não significa, neste caso, moralmente perfeito, pois sabemos da história de Noé, especialmente pelo que aconteceu depois do dilúvio, que Noé não era perfeito. Isso significa, então, que como o bezerro para o sacrifício pascal, esse bezerro tinha que ser imaculado, fisicamente puro, sem máculas. Esse parece ter sido o caso de Noé. A única família que permaneceu não contaminada por esses seres estranhos que apareceram do espaço. A única linha que era pura e limpa do ponto de vista de Deus para começar um novo mundo e uma nova civilização. Jesus disse: como nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Dentre todos os patriarcas e profetas do Velho Testamento, a chave da profecia, acima de todas as outras, é Noé. Será que extraterrestres mandaram o dilúvio para limpar a Terra de erros genéticos? E para que Noé fosse o pai de uma nova versão da humanidade? Segundo antigos relatos, o mundo em que os descendentes de Noé nasceram era muito diferente do que aquele que existia antes do dilúvio, quando dizem que deuses, gigantes, fadas e outras criaturas partilhavam o planeta com os humanos. E a história diz que quando Noé nasceu, era um bebê extraordinário, de estranha constituição e que podia iluminar o ambiente com os olhos. Interessante é que o pai de Noé, Lame, questiona se Noé é mesmo o filho dele ou não. Mas a dúvida dele se instala por causa da história dos anjos caídos, que desceram para transar com mulheres humanas. Lame questiona a esposa, Batenosh. Esse menino é meu ou é deles? O aspecto de Noé é descrito como muito estranho. Diziam que os olhos dele brilhavam como raios de luz e a pele dele brilhava também. Essa é uma descrição muito bizarra. Então, nos resta apenas uma pergunta. E se Noé fosse, na verdade, um extraterrestre? O dilúvio parece servir de ponto de demarcação. O elemento-chave de Noé é que ele é puro aos olhos de Deus. E a família dele também. E essa pureza parece ser genética, embora para nós pareça espiritual. Para exterminar o resto da humanidade, o que ele exterminou foi a dimensão extraterrestre da humanidade, que aconteceu através da poluição da genética humana.
O personagem que conhecemos como Satanás realmente era um ser extraterrestre? Aquele que se indispôs com sua própria espécie para viver entre os nossos distantes ancestrais? Ele, junto aos demais chamados de anjos caídos, na verdade tiveram uma discórdia com Deus. E não por maldade ou arrogância, mas ao invés disso para ajudar a humanidade? É importante que nos lembremos que Satanás faz parte da categoria dos anjos chamados serafins. Os serafins foram mandados à Terra como benfeitores da humanidade, produzindo o conhecimento. As igrejas criaram esse monstro maligno de Satanás, talvez até mesmo do nada, quando na realidade a missão inteira de Satanás estava trazendo conhecimento e sabedoria à humanidade. E na verdade estavam se preocupando com a humanidade e não loucos para acabar com os humanos. Nesse sentido, Satanás não é um cara tão ruim. Não dá para ter a luz sem a escuridão. Não se pode ter o certo sem o errado. Temos que aprender isso por nós mesmos. E por fim, através das escolhas entre o certo e o errado, nós crescemos e nos tornamos o que somos. E com isso, podemos chegar a ser como os nossos criadores, para que nós nos tornemos deuses. De inúmeros jeitos, Satanás pode muito bem ser uma pessoa, um deus, um anjo, um ET, que foi caluniado de certo modo. Lúcifer é que nem Prometeu, ele é o portador da luz. Ele é o deus do trabalho árduo, é o único que nos traz o fogo, é o único que nos dá a oportunidade para que façamos as coisas por conta própria. Se o personagem bíblico de Satanás realmente for baseado em um ser extraterrestre, aquele que roubou a tecnologia de seus mestres para poder beneficiar o homem primitivo, então por que será que agora ele é injuriado como uma criatura do mal consumado? A maioria dos cristãos acreditam que os demônios são encarnações do mal dos outros anjos que seguiram Lúcifer em sua rebelião contra o Deus onipotente. Eles têm nomes como Beelzebu, Asmodeus, Maluk e Mammon, e se dedicam a corromper as almas da humanidade. Biblicamente falando, o demoníaco vem dos anjos caídos. Aqueles que caíram com Lúcifer durante as grandes guerras no céu. E o objetivo deles é enganar a humanidade para que sigam um mau caminho, para se apartarem de Deus, e se dividem em muitas classes. Eles têm as ocupações mais básicas lá de baixo e seguem por toda a extensão até o estrategista, que está governando nos bastidores os assuntos da humanidade. Essencialmente, dá para imaginar uma estrutura militar, com os generais, oficiais, agentes particulares, a 9 níveis, que são anjos caídos de várias posições, os de baixo servindo os de cima e, por fim, obedecendo Satanás. Em muitas tradições religiosas, há ritos sagrados para exorcizar os demônios dos corpos dos aflitos. Será que os diabos e os demônios podem ser mesmo seres de outro mundo? E esse reino talvez não seja um inferno, mas um mundo extraterrestre verdadeiro? E eles realmente são seres do mal? Ou será que podem ter uma outra, talvez uma missão ainda mais profunda? A Bíblia fala sobre uma raça de répteis, os serafins. Eles são mencionados no livro de Isaías. Alguns interpretam como seres de fogo, mas o entendimento correto é réptil. Nós sempre tivemos conhecimento sobre os répteis. Alguns são bons, outros ruins. A meta dos reptilianos é muito simples. Eles estão procurando dominar a vida na Terra. Já há milhares de anos, ou muito mais, infiltrando-se cada vez mais na sociedade humana para copiarem a imagem do ser humano. Para centralizar o poder
nas mãos daqueles que representam o seu interesse, de forma que eles possam governar de um ponto central. Será que o fato dos répteis parecerem e terem um aspecto hostil significa que eles querem nos dominar ou então nos exterminar? Eu não sei. Nós podemos olhar pela perspectiva de que somos como gado. Os reptilianos não têm a menor intenção de nos dizimar, mas em certos aspectos somos úteis para eles da mesma forma que uma vaca é útil para o fazendeiro. As histórias que existem sobre entidades reptilianas que vivem embaixo da terra são muitas para que sejam descartadas. Em toda a história, sempre ouvimos falar de seres metade humanos, metade répteis. Será que isso pode ser mais do que mera fantasia? E se for, será que eles podem ser visitantes de outro planeta? E você fica se perguntando se não existe alguma verdade nas histórias de intervenção de répteis no planeta Terra. Se os extraterrestres realmente vieram para a Terra para ajudar a humanidade, o que aconteceu com eles? Talvez a resposta seja encontrada em uma das mais poderosas sociedades secretas do mundo antigo que ainda existe hoje. 24 de março de 2014. 58 líderes mundiais se reuniram no Fórum Mundial de Haia para a terceira cúpula bianual de segurança nuclear. No centro da sala havia um holograma gigante girando em uma pirâmide, com 3 pequenas pirâmides de cabeça para baixo dentro dela. Esse símbolo, que também é usado como um bottom pelos delegados, é o logotipo oficial da cúpula. Mas há quem diga que ele representa outra coisa: o olho que tudo vê dos Illuminati. E essa sociedade secreta secular está viva e bem no século XXI, como comprovado pelos símbolos mostrados por celebridades, magnatas da indústria e até mesmo chefes de Estado. Os Illuminati dos dias modernos foram organizados por Adam Weishaupt, na Alemanha. Ele formulou planos para que seu grupo pudesse se infiltrar em todos os poderes fundamentais da sociedade, nas esferas políticas, financeiras e midiáticas no final de 1700. Quando falamos sobre os Illuminati hoje, falamos sobre a sociedade secreta mais poderosa que existe. São as pessoas que controlam tudo pelos bastidores. Isso é apenas paranoia, ou será que os Illuminati ainda existem hoje, infiltrados nos mais altos níveis da sociedade? E se for assim, o que eles pretendem? Alguns dizem que a resposta pode ser encontrada em uma sociedade secreta ainda mais antiga e que pode ser a precursora dos Illuminati, os Cavaleiros Templários. Esse grupo de monges guerreiros foi formado em 1118 para proteger os peregrinos que viajavam a Jerusalém durante as cruzadas. Mas muitos afirmam que seu verdadeiro propósito era encontrar relíquias religiosas perdidas, escondidas no monte do templo. E durante seu tempo em Jerusalém, eles passaram de uma relativa obscuridade à ordem mais poderosa das cruzadas. A influência deles era tão grande que havia muitos rumores de que estavam ligados a demônios. Jacques de Molay, a principal figura histórica da Ordem dos Templários, foi preso sob acusação de traição e heresia, por alguma coisa como adoração ao diabo, por alguma forma de adoração do lado negro. Essa foi a acusação contra não só de Molay, mas contra os Cavaleiros Templários em geral. Será possível que os Cavaleiros Templários realmente estivessem em contato com entidades sobrenaturais que encontraram no Monte do Templo? E se foi assim, o que eram esses supostos demônios? Aprendemos que esses Shedim, os demônios, de muitos modos são como humanos, e de muitos modos são como anjos. Alguns são do mal, muitos são bons.
Existem rumores de que os Cavaleiros Templários se esforçaram para se comunicar com essas entidades espirituais. Esse conceito de demônios é muito diferente do modo como pensamos em demônios hoje. Basicamente, um demônio era um ser de outro mundo. Um ser que não era desta terra, potencialmente um ser extraterrestre. E extraterrestre significa de fora desta terra. Teriam sido os templários realmente influenciados por alienígenas mal interpretados como seres espirituais? Alguns teóricos dos antigos astronautas dizem que os cavaleiros templários estavam em contato com os mesmos extraterrestres, conhecidos nos tempos bíblicos como os vigilantes. E como evidência, eles apontam para um dos símbolos mais proeminentes dos templários, o mesmo símbolo que estava virtualmente presente na cúpula de segurança nuclear. O olho que tudo vê. Esse símbolo, que às vezes é apenas um olho, mas muitas vezes aparece como um olho dentro de uma pirâmide, foi usado pelos antigos egípcios, cavaleiros templários, Rosa-Cruzes, maçons, Illuminati, e está até incorporado no Grande Selo dos Estados Unidos. É um símbolo mais comumente interpretado pelo significado de que alguém ou alguma coisa está nos observando. Milhões de pessoas no mundo todo acreditam que nós fomos visitados no passado por seres extraterrestres. Será que alienígenas antigos ajudaram a moldar nossa história? Será que os relatos recentes de encontros entre seres humanos e estranhas criaturas reptilianas poderiam servir de prova de que nossos ancestrais répteis ainda existem? Mas se existirem, qual será o objetivo deles? E se existe alguma espécie de batalha entre várias raças extraterrestres? E se os reptilianos foram obrigados a fugir para baixo da Terra, longe da nossa civilização, por causa de outros extraterrestres que, de certa forma, ganharam a guerra pelo planeta Terra? Two authors, Zecharia Sitchin and the British genius John Marco Allegro, who translated large parts of the Dead Sea Scrolls, studied ancient Sumerian clay tablets, which were discovered at Nineveh in the 1800s. These clay tablets told the history of the Sumerian Empire, an empire which was formed by invading aliens called the Anunnaki. Sumer's original name was Ki-en-Gir, which means the land of the kings with blazing rockets. The Sumerian clay tablets describe the Anunnaki aliens genetically manipulating mankind and creating a hybrid race of alien reptilian humans who became known as the Nephilim.
The Nephilim are also known as the Elohim in the Bible. This was a genetically created race of rulers which had their human DNA mixed with that of the invading Anunnaki aliens. References to this race of alien hybrid rulers can be found in ancient texts from around the planet. The Sumerian Empire was the place where Zoroastrian, Hindu, and Judaic religions all began. The hybrid alien-human rulers became known as the Zazumin, Rephaim, and the Anakim. The world's most famous author on the subjects of the occult and human consciousness is David Icke. In his books, The Biggest Secret and Tales from the Time Loop, David Icke reports that blood sacrifice was an important part of ancient cultures in Babylon and also in Central America. In the legends of Babylon, the kingdom of ancient Iraq, which supplanted Sumeria, the drinking of human blood and the sacrifice of children was performed to please the alien gods who had invaded from the stars. The ancient ruling elite believed that drinking human blood allowed them to absorb human DNA from their ancestors. The Vatican continues this ancient blood-drinking ritual to this day with the symbolic drinking of the blood of Christ. David Icke claims blood-drinking rituals have been performed by members of the royal political elite throughout history. More than 60% of respondents to a 1997 CNN poll said they believe aliens have contacted humans. Approximately 50% said they think aliens have abducted humans. And 80% believe the government is hiding something about alien contact. All over planet Earth, archaeological evidence of alien invasions exists. None more so than in ancient Iraq, the country which gave birth to the Sumerian and Babylonian empires. 6,000-year-old clay tablets tell of aliens invading from the stars who enslaved and genetically modified mankind.
these alien gods were called the Anunnaki. There is evidence that alien invaders inspired ancient man to create electricity. Electricity was only discovered, or should we say rediscovered, in 1786 by the Italian Luigi Galvani. In 1936, Wilhelm Koenig discovered a clay vase in the vaults of the Baghdad Museum. The vase is thought to date from the Sumerian civilization, which predates the pharaohs of ancient Egypt. Inside this ancient clay vase was a copper cylinder with an iron rod running through the center, capped with oxidized lead. Koenig immediately realized that this was an ancient battery. Egyptologist Dr. Arne Eggebrecht discovered another so-called Baghdad battery during his expedition in Iraq. He poured grape juice into the vase, and a voltometer immediately registered half a volt of electricity. Where did this notion of electricity thousands of years ago come from? Was it inspired by the technology brought to planet Earth by the Anunnaki aliens? According to figurines and legends in ancient Iraq, the Anunnaki were reptilian humanoids. They are depicted in ancient Sumerian art as suckling human babies to their reptilian breasts. Some authors have interpreted the mythologies of ancient Greece to infer that aliens from another world invaded and gave mankind the secrets to mathematics and astronomy. Greek mythology is full of strange alien-type creatures and beings with supernatural powers and advanced technology. In 1900, the wreck of an ancient ship was found off the coast of Crete near the island of Antikythera. Divers found lumps of corroded bronze and took their find to Spiridon Staius at the National Archaeological Museum in Athens.
Spiridon Staeus discovered a complex and elegantly made mechanism, like the interior of an expensive handmade clock, inside the corroded lumps of bronze. In 1902, he proclaimed the object to be thousands of years old, and called it the Antikythera mechanism. In 1958, British scientist Dr. Derek de Soya Price studied the Antikythera mechanism and claimed it was a clockwork computer able to accurately predict the movement of stars and planets. The Antikythera mechanism is likely to have been made in the Hellenistic era of ancient Greece. No other ancient clockwork mechanism can be found in any other museum worldwide. Indeed, there is no mention of clockwork technology being used during this era anywhere on planet Earth. In 1971, the Antikythera mechanism was X-rayed, and scientists were astounded to discover that there were complicated meshing gears, far more advanced and complicated than the clocks which were invented for maritime navigation in the 1500s. Dr. de Soya Price stated that the Antikythera mechanism was so sophisticated and ahead of its time that it was like discovering a jet airliner inside an ancient Egyptian tomb. The mechanism had clearly been owned by someone who kept its existence absolutely secret. For if the technologies displayed in the mechanism had been widely taught to ancient man, then the Industrial Revolution would have happened before the birth of Christ. In the 1970s, the skeptical magazine Fortean Times claimed a man had faked an archaeological artifact which had supposedly been discovered in Nepal. The famous Lolodov plate is meant to be nearly 9,000 years old and shows a disc-shaped craft with a small alien-type creature standing beside it. This controversial item is either a fake or one of the most obvious warnings from the past that aliens have visited the Himalayas. On the opposite border of Tibet stands the Bayan Kara Ula mountain range, which separates Tibet from communist China. There, small skeletons with oversized skulls have been found. The tribes in the Bayan Mountains have a detailed mythology involving star beings crash-landing spaceships in the distant past. Chinese archaeologist Chi Pu Tei conducted an expedition to the area in 1938 and discovered caves which had carved pictograms showing star charts,
the Moon and the Earth with dotted lines showing the orbits of planets. Jade figurines have been found in this area, which display a remarkable similarity to the grey aliens reported worldwide by millions of people. The small skeletons with alien-shaped skulls were discovered in 1938. The skeletons were in graves on the floor of caves, which had walls covered in star map pictograms. The graves were laid out in geometric lines. Amongst these graves, hundreds of circular stone plates were discovered, which had spiral etchings on them. Each stone disc was approximately 9 inches in diameter, and had a fine groove spiraling out from the center to the rim, making each disc look like a prehistoric version of a modern vinyl record. In all, 716 stone plates were found. These became known as the Dropa stones. In 1962, Professor Sun Nui at the Academy for Prehistoric Research in Peking translated the engravings on the Dropa stones. The history of local tribes were inscribed on the Dropa stones, which claimed that 12,000 years ago, aliens crash-landed in the Bayan mountain range. This was apparently one of the least successful alien invasions, as, according to the Dropa stone legend, the aliens were killed by local villagers because of their non-human appearance. Ancient Aboriginal rock art shows many examples of alien-type beings which are known as Wanjinas. Every year, Aboriginal tribespeople travel to remote parts of Western Australia and repaint the outline of the Wanjinas, who are known as the creator spirits of the Aborigines. By repainting the figures, Aborigines are making sure the memory of these Wangina creatures are never forgotten. The depiction of people with European facial features in ancient Aboriginal art is mirrored on the opposite side of planet Earth in Peru. Again, we see depictions of bearded European people at a time and a place where no such Europeans should have existed.
Nazca, in Peru, is one of the largest archaeological sites in the world. Thousands of earthworks have been etched into the rock of the Nazca Desert. The summits of entire mountains have been scraped away to make space for parallel lines and giant pictograms of creatures which can only be seen from the air. Skeletons with elongated skulls like a grey alien have been found near Nazca. World-famous author Eric von Daniken has made a detailed study of the Nazca area. He has visited local people who have private collections of stone figurines which show detailed depictions of heart surgery and European-type men using what appear to be telescopes. Thousands of these ancient stone figurines have been found and are thought to be at least 3,000 years old. Time and time again, people who have been abducted by aliens claim that they received telepathic messages from these beings. Many people claim that the Greys are a telepathic species who do not speak, but prefer to transfer thoughts containing colors and symbols with the power of their minds. In Kimberley, Western Australia, Wangina-type figures have been found which have halos, and some even have antennas coming from their heads. The halos and antennas could be a symbolic representation of the power of telepathy. Again, mirrored on the far side of planet Earth, thousands of miles from Australia, we see the same type of alien creatures with antennas depicted on rock art. These alien figures were carved onto the rocks thousands of years ago and are known as the Antenna People.